Olá, este é o Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com o professor Wendel Mesquita, deputado pelo Solidariedade. Vamos falar sobre a mobilização da Assembleia para garantir que escolas aceitem a matrícula de estudantes com deficiência. Acompanhe. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia está engajada para garantir o direito de estudantes com deficiência de serem matriculados nas escolas de Minas Gerais. Nos últimos meses, familiares têm procurado os deputados para relatar as dificuldades que estão tendo de encontrar um lugar para seus filhos estudarem. Na rede particular, foram vários casos de recusa de estudantes. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o professor Wendel Mesquita, deputado do Solidariedade. Ele é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Marco Antônio. É sempre um prazer estar aqui com os telespectadores da TV Assembleia e estar aqui nesse programa tão especial. Deputado, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência já realizou uma audiência sobre esse assunto das matrículas nas escolas dos estudantes com deficiência. Quais foram os principais relatos de pais e familiares desses estudantes que chegaram até os deputados? Marco Antônio, os relatos que chegaram foram diversos. Foi uma audiência, eu falo, bem profícua e importante para a gente construir um novo cenário. A gente sabe que hoje a pessoa com deficiência no Brasil, e Belo Horizonte não está fora desse cenário, ela sofre ainda com tantas coisas que a nossa sociedade precisa avançar. Não só na área de educação, mas outras áreas, mobilidade urbana, no transporte e especificamente na educação. A gente recebeu, de fato, algumas mães que trouxeram esse relato dizendo que houve uma dificuldade na aceitação da matrícula por várias escolas dos filhos dessas mães, né? E realmente no mundo que a gente vive, no século XXI, onde a gente lida com a inclusão o tempo inteiro, onde a gente briga para que as pessoas busquem uma sociedade mais inclusiva, isso é inaceitável. Então, nós fizemos uma audiência pública, tivemos a possibilidade de ouvir essas mães, os seus relatos, até uma audiência muito emocionante, no sentido, marcou muita presença, o coordenador do CAAD. Falas fortes, né? Falas fortes. Emocionadas. Né? Então, assim, mães muito emocionadas, porque quando trata, né, principalmente dos filhos, a emoção ela é maior. Inclusive, um dos membros da comissão, nosso deputado professor Cleito, ele teve uma experiência própria. Ele tem um filho com déficit de atenção e com outras questões de déficit de aprendizado, e ele viveu essa experiência na própria pele aqui em Belo Horizonte. Ele teve uma recusa velada da matrícula do seu filho. Então, naquele instante, nós ouvimos vários relatos, mas sempre vale lembrar que essa negativa ela não é aberta, porque nós temos uma legislação e as escolas, quando fazem essa negativa, fazem de forma velada, dizendo, né, que a escola não está adaptada, orientando a mãe, às vezes, a buscar uma outra escola mais adaptada, ou até mesmo alguma justificativa no processo de seleção, mas é inaceitável, mesmo que seja velada essa negativa, nós não podemos continuar dessa forma. E é bom lembrar, né, deputado professor Wendel, que é importante os pais formalizarem a queixa quando isso acontece, né, já contra o estabelecimento, porque se negar a fazer a matrícula é proibido e o poder público pode atuar se houver uma queixa formal. Né? Com certeza, a legislação ela é muito clara, Marco Antônio, que é proibido fazer essa negativa, a escola tem que acolher pela legislação e mais do que isso, né? Além da legislação, nós temos uma questão do ser humano e a educação, que é a nossa base de tudo na sociedade, as escolas particulares, independente de ter uma legislação, elas têm que adaptar, elas têm que acolher, isso faz parte do nosso processo educacional. Nós que estamos avançando cada vez mais, os valores que essas escolas trazem, ele já por natureza já busca essa reinserção, já busca todo esse quesito. Mas
vale lembrar que nós estamos aí para fiscalizar. O papel do deputado é exatamente isso. E a comissão, ela está atenta a todos os questionamentos advindos da sociedade para que a gente entre em campo e busque uma solução. A comissão, após essa primeira audiência sobre o assunto, ela também fez uma visita ao Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. E qual foi o argumento que os estabelecimentos estão dando para negarem essas matrículas? O que o sindicato se dispõe a fazer para tentar equacionar a questão? Foi um dia muito produtivo. Estiveram presentes também a doutora Carla, que é promotora do Ministério Público. Hoje o Ministério Público tem uma promotoria específica de educação que lida também com a pessoa com deficiência. Então a doutora Carla é muito abnegada a esse trabalho, muito firme na sua postura, e foi também junto com o doutor Estevão e, claro, o doutor Luiz, que são da Defensoria Pública, especificamente da pasta que trata desse assunto também. Importante que esses dois órgãos acompanhem também a questão, né, Defensoria e Ministério Público. Sim, e eles levaram uma recomendação para o sindicato, uma recomendação que já é explícita na lei, dizendo da lei, relembrando que não pode ser feita uma negativa nessas matrículas, né? Então foi muito interessante, mas além dessa recomendação, eu digo que nós ouvimos lá as escolas que foram citadas por essas mães, por esses pais, e as escolas, elas estão bem abertas, sabe, Marco Antônio? Na reunião, elas se demonstraram bem abertas a esclarecerem qualquer fato, posicionaram o trabalho que elas vêm fazendo, cada uma delas vem desenvolvendo para acolher o aluno com deficiência. Então, foi uma reunião, eu digo, bem produtiva e foi um marco mesmo, através da intermediação do sindicato, que eu quero aqui ressaltar e enaltecer a Zuleika, que é a presidente do sindicato, realmente fez uma ponte e fez um trabalho. Aqui na audiência mesmo, ela já tinha demonstrado toda a sua abertura para fazer uma construção propositiva. Eu vi que vocês discutiram a possibilidade de criação até de um prêmio, né, para escolas que sejam mais inclusivas, uma espécie de incentivo. Como se daria isso? Sim, eu falo que na nossa caminhada política a gente não pode só colocar as coisas, só o demérito não, né? Aquilo que precisa melhorar. Isso é importante, é um papel primordial do deputado, fiscalizar, mostrar o que está sendo, né, construído de forma errônea, mas mais do que isso, nós também temos que enaltecer e valorizar as boas práticas. Eu fiz isso quando vereador, criamos lá na Câmara uma comenda mérito artístico junto com o Sindicato dos Artistas para parabenizar e homenagear os artistas que se destacaram naquele ano. Fizemos isso também, criamos lá na Câmara a Comenda Educador de Minas para mostrar e parabenizar os grandes profissionais da educação que vêm se destacando. E aqui na comissão, como presidente, eu fiz essa proposta, que a gente, junto com o sindicato, pudesse aí avaliar, nós vamos criar esses critérios ainda, para que a gente possa identificar das escolas e selecionar aí 10 para receberem um prêmio aqui na Assembleia, que são aquelas escolas, as 10 escolas mais inclusivas, ou seja, que estão hoje praticando a inclusão no seu dia a dia com ferramentas diferenciadas. A inclusão é uma política que vai além de setores, né, da própria educação, mas no caso específico das escolas, o que o senhor acredita que ainda motiva essas recusas? Falta de estrutura, de preparo para lidar com essas diferenças que chegam até o ambiente escolar? Com certeza, né? A escola particular, como o próprio nome já diz, é da iniciativa privada, então ela visa o lucro e não está errado no sentido de que uma empresa tem que gerar o seu lucro, mas não pode se perder os valores de forma nenhuma, principalmente se tratando de educação. Então eu vejo que é exatamente isso, às vezes um pensamento de uma ou outra no sentido, poxa, nós vamos fazer um investimento alto, mas o número de alunos é mínimo. Independente do número de alunos, mas vale ressaltar que esse pensamento é um pensamento equivocado, que hoje a gente tem aí 20% da população brasileira com algum tipo de deficiência, ou mais de 20%, é um número grandioso. Então eu vejo que é muito isso, a escola está ali se adaptando, isso tem que ser feito um investimento para buscar um laboratório, para buscar, né, um atendimento especial. E a convivência inclusiva traz ganhos também para os estudantes que convivem com essas diferenças, né, que têm condições normais, mas que aprendem desde cedo a respeitar essas diferenças. Sem dúvida, isso para o aluno, eu que sou professor, a gente sabe que ter essa experiência de conviver
com essas pessoas que são, eu digo que são especiais, porque só nos ensinam. Recentemente eu fui conversar com uma menina que teve EB, né? Ela não tem as mãos e ela tem aquela doença EB, que dá bolhas na pele. Então ela deu um show dizendo da sua prática, que ela viveu na escola o bullying e estava ali falando para os outros alunos, né, gente, não cometam isso, eu passei, vivi isso, e relatou a experiência dela, é de emocionar o vídeo. Eu fui fazer uma entrevista, então eu trago muito isso como sentimento ali, como presidente da comissão, que nós temos que lutar diariamente, independente de ser na comissão ou lá fora, no nosso dia a dia como cidadão, nós temos que lutar para quebrar essas diferenças, porque não cabe, é inaceitável um ser humano discriminar o outro porque ele é especial. Nós estamos no período de matrículas, né, escolares para o ano que vem, para o ano letivo de 2020. Que orientação que o senhor deixa, então, aos pais de estudantes com necessidades especiais para que eles procedam caso tenham algum problema de recusa? Olha, a orientação que eu deixo é exatamente deixar as portas abertas aqui da nossa comissão. Então, é só procurar aqui qualquer um dos membros da comissão. Tenho certeza que todos eles, todos os deputados, os outros 4 deputados irão receber com muito carinho. E também tem a promotoria, que é a doutora Carla. Então, ela está aberta, é só buscar na internet, né, o contato dessa promotoria, e ela está lá especificamente recebendo esses casos. E também temos a Defensoria Pública, que também está de portas abertas, e o papel deles é exatamente esse: acolher essas denúncias e tomar providências. E eles têm feito um trabalho maravilhoso. O que nós percebemos depois da audiência é que as mães, elas estão colocando mais para fora, porque tinha muito disso, sabe, Marco Antônio? Da mãe, eu não vou delatar, no sentido, não vou levar isso à frente, porque senão meu filho vai ter problema na outra escola, e a mãe fica com medo. Não, gente. Se a gente tiver esse medo, nós não vamos contribuir para melhorar a nossa sociedade. Então esse medo tem que ser deixado de lado, é igual na violência doméstica. Temos que deixar o medo de lado e pensar que aquela denúncia, ela contribui para melhorar todo um processo, como foi a audiência. Ela trouxe uma possibilidade de melhorar todo aquele processo das escolas que ainda insistem em criar alguma negativa. Deputado professor Wendel, aproveitar a presença do senhor aqui no Visão Parlamentar para falar um pouco também sobre o trabalho mais amplo que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia. Estamos chegando ao final desse primeiro ano da atual legislatura. O senhor está no primeiro mandato, assumiu essa comissão, a presidência dessa comissão logo no início dessa legislatura. O que o senhor destaca dos trabalhos que foram realizados ao longo desse ano? Olha, nós tivemos um trabalho intenso aqui à frente da comissão, com todos os deputados bem coesos e num equilíbrio, numa sintonia entre nós. Fizemos vários encontros regionais, me lembro do encontro que tivemos no Vale de Jequitinhonha, a comissão foi no Vale pela primeira vez debater com as organizações, com as APAES, com a sociedade. Fomos no sul de Minas também, em Varginha. Lá nós tivemos um êxito muito grandioso, que foi a retomada da Frente Sul Mineira em defesa da pessoa com deficiência, que estava adormecida. Então a gente tem visitado aí vários lugares de Minas Gerais. Vale destacar também que fizemos um grande movimento com relação ao transporte público. Em 2014 era o prazo final para todos os veículos no Brasil estarem adaptados e preparados para receber aquela pessoa que vai fazer o seu deslocamento num ônibus especial, já adaptado, e isso não é a realidade. A imprensa mostrou, nós fizemos aqui um debate, fomos no DR e ali estamos avançando e por aí vai. Destaco aqui por último também a questão do Mineirão. Tivemos um caso muito emblemático de acessibilidade, né? De acessibilidade, né? De um grande chefe famoso aí no Brasil inteiro, com um restaurante em Portugal, que ele teve uma situação delicada com sua filha que tem síndrome de Down e com seu pai que tem mais de 70 anos num dos Jogos do Mineirão. Ele trouxe essa denúncia para a comissão e ali nós conseguimos um êxito muito forte, que foi fazer uma reunião com a Minas Arena, com o presidente, com toda a diretoria, e ao chegarmos nessa reunião eles já estavam ali com todas as falhas identificadas e já nos apresentaram um projeto de adaptação e de correção de tudo aquilo que estava errado ali na acessibilidade do estádio. Então eu falo que é isso não tem preço. A gente poder, né, buscar de forma prática essas mudanças, isso que vale na política, né? Porque muitas vezes senão a gente fica só no debate, só na teoria, mas não, nós fomos para a prática, a gente tem levado a comissão fora da Assembleia. Eu me lembro que no dia
Nacional do Surdo, nós fomos visitar a Associação dos Surdos de manhã e à tarde fomos aqui numa escola específica para surdos aqui no centro de Belo Horizonte. Então, esse é o nosso papel. Nós estamos deixando uma marca na prática de transformação. Tivemos também semanas de conscientização sobre autismo, síndrome de Down, com diversas atividades, né? Sempre um calendário anual que é recorrente, né? É verdade. E a gente não abre mão. Eu digo que essas datas, mais do que ser comemorada essa data, nós precisamos de criar, né, uma construção diferenciada. E nós, com esse calendário em mãos, a gente estava sempre trazendo para a comissão um debate que deixasse ali algo diferenciado. Eu me lembro no dia, né, do autismo, nós trouxemos aí palestrantes até fora de Minas Gerais, vieram várias associações e foi um dia que todo mundo saiu daqui, vamos dizer assim, melhor do que entrou. Pois é, eu queria, para a gente encerrar, um depoimento pessoal do senhor. A Assembleia de Minas foi pioneira na criação dessa comissão. O senhor, que é professor de formação, tem aprendido muito ao lidar mais de perto com essas pessoas com deficiência que cada vez mais recorrem aqui à Assembleia para assegurar direitos que, infelizmente, a nossa sociedade ainda se nega a reconhecer muitas vezes? É o que eu disse no dia da posse como presidente, que para mim seria um aprendizado, apesar de já ter uma experiência aí de longa data na defesa das pessoas com deficiência. Eu fui voluntário da PAI, sempre fiz um trabalho direcionado a essa causa, mas aqui à frente da comissão a gente aprende muito, porque são muitas realidades, né? Tem a questão intelectual, tem a questão física, então a gente precisa fazer essa construção de forma sempre estar ouvindo. Então, é esse o meu papel como presidente, ouvir, identificar, aprender, para que a gente possa deixar algo de, vamos dizer assim, de relevante nesse trabalho. E o ano que vem a gente continua como presidente e pode ter certeza que o ano que vem ainda teremos um trabalho maior do que o que foi feito nesse ano, porque a gente vai construindo e vai identificando ali o que é prioridade. Deputado professor Wendel Mesquita, muito obrigado por participar conosco aqui do Visão Parlamentar. Obrigado, eu agradeço. Conversei com o deputado professor Wendel Mesquita, do Solidariedade. Ele é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia. Falamos sobre as mobilizações da comissão para garantir os direitos de matrícula de estudantes com deficiência para o ano letivo de 2020 e também sobre um balanço dos trabalhos dessa comissão no primeiro ano da atual legislatura. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E confira aqui na tela os horários de exibição na TV Assembleia. Até a próxima!